Fala pessoal, sou o Igor Demarque e hoje nós temos aqui o Samsung Galaxy A5 modelo 2016. Bom, essa aqui é a caixa do aparelho. Aqui atrás nós temos algumas informações, né? O Galaxy A5 2016 com 16 GB, câmera de 13 megapixels e 5 megapixels frontal, leitor de digital, carregamento rápido, 4G octa-core, tela Full HD, câmera de 13 megapixels, 5 frontal, como descrito aqui em cima, 16 GB de memória interna. Bom, vamos ver aqui então o que vem dentro da caixa do aparelho. Eu já abri esse produto, já fiz alguns testes, então nós teremos aqui o unboxing e algumas impressões sobre o produto. Bom, de cara aqui nós temos o aparelho, voltamos para ele daqui a pouquinho. Vamos ver o que vem dentro aqui da caixa. Bom, aqui nós temos essa película, ela vem na tela do aparelho, né, com algumas informações, as mesmas informações que estão na caixa do produto. Aqui nós temos um guia rápido da Samsung e algumas outras informações da própria Samsung que, bem dizer, não serve para muita coisa. Bom, aqui nós temos, quando nós abrimos a caixa, nós temos o cabo USB para transferências de dados, USB padrão aqui, né? USB para que vai no computador ou no carregador, e aqui é o micro USB que vai no celular. O mesmo cabo ele vai servir tanto para o carregamento como para transferência de dados, certo? Bom, nós temos aqui a chave ejetora para o chip da operadora e para o cartão de memória. Nós temos aqui também o carregador do celular. Ele é um carregador fast charging, então o carregamento dele é superior em questão de velocidade aos outros carregadores que a Samsung vinha disponibilizando antes. Se não me falha a memória, começou com esse carregador no Galaxy S6. Bom, nós temos aqui também o fone de ouvido. É um fone de ouvido intra-auricular da Samsung. Esses fones aqui eles costumam ter uma qualidade boa, uma qualidade não tão abaixo da média. Tem aqui os controles, né, para aumentar e diminuir o som, pausar e atender chamadas. E vem com o microfone embutido também. Do mais que vem na caixa é somente isso. Vamos para o aparelho agora. Bom, vamos falar aqui um pouco do Galaxy A5 modelo 2016. Nós temos aqui, na questão do design, um aparelho que ele é construído em vidro, tanto na frente quanto atrás. O vidro é o Gorilla Glass 4, tanto aqui na frente quanto atrás. Ele protege contra arranhões, contra riscos, não contra a queda, deixando isso muito bem claro, porque às vezes o pessoal compra o celular, fala que é Gorilla Glass, derruba no chão e acha que não vai trincar. Trinca sim, ele protege contra riscos. Nós temos aqui nas laterais dele, a construção é em metal. É um aparelho de construção premium, é muito elegante, muito bonito. Alguns detalhes apenas que eu tive durante essas 2 semanas que eu fiquei testando o aparelho é que deixa muitas marcas de dedo. Isso é algo quase inevitável quando o aparelho é de vidro. E ele é muito escorregadio. Então, assim, às vezes eu estava utilizando, principalmente eu que não costumo utilizar com película nem case, se você não tomar muito cuidado, ele escorrega na sua mão. E se cair, pelo fato dele ser vidro na frente e atrás, eu tenho uma má notícia para te dizer: não vai ser legal. Nós temos aqui embaixo o conector P2 para fone de ouvido, a entrada micro USB 2.0 para carregamento e transferência de dados. Nós temos aqui a saída de áudio. Deste lado nós temos a gaveta, que por sinal é uma gaveta híbrida, ou seja, ou você utiliza, ele é um aparelho dual SIM, né? Ou você utiliza 2 chips ou um chip e um cartão de memória. Utilizar 2 chips e um cartão de memória, infelizmente, não é possível. Nós temos aqui também o botão Power, nós temos aqui um microfone, deste lado aqui nós temos os botões de aumentar e diminuir o volume, atrás a logomarca da Samsung, a câmera, o flash, aqui na frente nós temos o botão Home com o leitor de impressão digitais, e em cima nós temos aqui a câmera frontal, o speaker e alguns sensores. O botão Home com a impressão digital é bom, mas poderia ser melhor.
Eu digo isso por quê? Porque durante esse tempo que eu testei, ele falhou por diversas vezes. E não foi porque meu dedo estava sujo ou porque eu coloquei de uma forma errada, não. Ele falhou mesmo. Então, assim, eu já testei outros aparelhos, por exemplo, até como o Nexus 5X, que além de ele não precisar apertar nenhum botão, era só encostar que ele desbloqueava, enquanto esse aqui ou você tem que apertar o Power ou apertar o próprio Home, que é o leitor de impressões digitais, e depois encostar o dedo. O Nexus 5X, por exemplo, não. Eu não precisava, a tela apagada, eu encostava e desbloqueava. Esse já não é assim, porém eu tive algumas falhas mesmo assim, mesmo desbloqueando a tela, apertando para a tela acender, quando eu ia colocar o dedo ele falhava às vezes. Então é bom, mas poderia ser melhor a impressão digital deste aparelho aqui, certo? A tela dele é uma tela de 5.2 polegadas, é uma tela Full HD de 1080 por 1920, com a tecnologia Super AMOLED. Assim, eu já testei o Galaxy S6, por exemplo, que a resolução é o dobro dessa aqui, se não me falha a memória, e a olho nu assim no dia a dia você não vai notar uma diferença, só se você for um usuário muito exigente mesmo. Então a tela de resolução Full HD ainda está ótima, até porque pelo fato da resolução ser menor dos tops de linhas, visto que esse aqui é um aparelho intermediário, a economia de bateria da questão da carga é maior, e nós falaremos da bateria já já. Então, a tela dele, pelo que eu percebi, assim, é uma tela boa, não deixa a desejar. Se você quer um aparelho para uso que, como eu disse, não é muito exigente, não vai ficar olhando os pixels, tudo certinho, esse aqui é um aparelho excelente. E ele tem uma densidade de pixel de 424 ppi. Então, assim, e com 16 milhões de cores, então é uma tela boa. Vamos para a bateria. A bateria ele tem uma bateria aqui de 2.900 mAh. Porém, esse 2.900 mAh é muito, mas muito bem aproveitado mesmo. Fazia tempo que eu não pegava um aparelho em que a bateria durasse tanto. Por exemplo, eu tinha o Nexus 5X, como eu já comentei, e ele, se eu tirasse ele do carregador às 8 horas da manhã, chegaria eu utilizando só o Wi-Fi, Facebook, WhatsApp, Instagram, redes sociais, YouTube, assistindo alguns vídeos, algumas ligações, ele chegaria às 8, 9 horas da noite mais ou menos e já pediria para conectar o carregador novamente, ou seja, ele estaria com a porcentagem em torno de 10%. Enquanto esse, se vocês notarem aqui, ó, ele está com 50% da carga da bateria, e eu tirei ele no mesmo período que eu tirava o Nexus 5X, às 8 horas da manhã. E se nós entrarmos aqui na configuração da bateria, olha só, ele tem o tempo ativo de tela 4 horas e 3 minutos. Então fazia tempo que eu não pegava um aparelho em que a bateria durasse tanto quanto esse. Ou seja, o meu uso não foi um uso hard nessas semanas que eu fiquei com ele. Eu não fiquei jogando jogo, eu não fiquei conectado no 3G, no 4G. Wi-Fi o tempo todo, redes sociais, YouTube e algumas outras coisas. E a bateria dura 2 dias tranquilo. Se você é um usuário hard, gosta de jogar, assistir filme, seriado pelo telefone, eu creio que ele vai durar um dia tranquilo com você. Na questão da câmera, nós temos uma câmera traseira aqui de 13 megapixels com uma abertura focal de 1.9 e nós temos o flash aqui. Aqui na frente nós temos uma câmera de 5 megapixels. Como eu posso dizer? É uma câmera boa? Mas não espere nada demais dela. Eu estive testando tanto a frontal quanto a traseira. Existem aparelhos com a mesma quantidade de megapixels que são muito melhores. Então é aquela velha questão. Megapixel não é sinônimo de qualidade. Digamos que a câmera dele é uma câmera intermediária. É boa? Mas não é das melhores. Até porque nós estamos falando de um aparelho intermediário. A sua resolução da câmera para foto é de 4.128 por 3.096 pixels. Abertura focal de 1.9, como eu havia falado. Enquanto nós temos aqui para gravação, ele grava em Full HD em 30 frames por segundo, tanto na câmera traseira como na câmera frontal. Deixa eu abrir aqui a câmera para vocês verem. Ele tem alguns recursos manuais aqui que quem gosta de
quem gosta de tirar fotos vai gostar. Ele tem HDR, noturno, algumas outras opções para você fazer o download, panorama e o modo Pro, onde você ajusta algumas opções que ele dá para você ajustar. Então é uma câmera razoável. Nós temos também aqui agora o hardware do aparelho. Ele conta com um chipset Samsung Exynos 7580 Cortex A53, um processador octa-core de 1.6 GHz. Nós temos uma GPU Mali T720, 2 GB de memória RAM e um armazenamento de 16 GB. Lembrando que se você quiser expandir a memória você pode, porém vai utilizar apenas um chip. A questão da hardware desse aparelho. Ele é um aparelho intermediário. Se você é um amante de games e quer um aparelho gamer, digamos assim, eu falaria que não é esse o caso para você. Até porque nós estamos falando, como eu havia dito, de um aparelho intermediário. E se você for tentar rodar todos os jogos da Play Store, no máximo ele não vai rodar. Ele vai dar algumas engasgadas, vai dar alguns lags, vai travar, isso é normal, porque a configuração dele não é das melhores. Eu vou rodar um joguinho aqui, um game que eu já deixei baixado aqui. Ele vai atender alguns jogos, digamos assim, de intermediário para um nível top dos jogos, vai. Mas eu ainda digo que às vezes ele pode dar alguns lags. Como eu disse, eu testei esse aparelho por algumas semanas. Não sou um cara que joga bastante, então por isso que eu estou dizendo. Eu falo assim, também entre as questões de alternância de aplicativos, entre Facebook, WhatsApp, Instagram, já testei aparelhos que eram mais rápidos do que esse aqui, mais fluidos, digamos assim, mas esse aqui ele não deixa a desejar. Se você quer um aparelho intermediário, é uma boa pedida. Nós temos aqui o Facebook para abrir. Instagram. A internet não está ajudando um pouco aqui hoje, infelizmente. E é isso aí, ele é assim, não é um aparelho que vai te atender se você quiser jogar bastante, mas em uso diário, como Facebook, redes sociais, por exemplo, ele vai te atender de uma forma excelente. Esse software aqui nós temos embarcado com ele o Android 6.0, o Android Marshmallow. Ele veio, se não me falha a memória, com o Android 5.1, o Lollipop, e foi atualizado para o Android 6.0 Marshmallow. Ele vem com a interface da Samsung, a TouchWiz, e eu vejo muitas pessoas falando, mas a TouchWiz trava, que isso e aquilo. Gente, melhorou, vamos ser cabeça aberta. Melhorou bastante já do que era. É lógico que se você pegar o aparelho de entrada da Samsung, vai travar mesmo. Se você instalar muito aplicativo, vai travar, vai dar problema, porque o hardware do aparelho não dá. Então assim, esse que é um aparelho intermediário, a TouchWiz está fluida, não está travando, tá boa, sim. Pode melhorar? Pode e vai melhorar, mas já melhorou bastante do que nós víamos antes, certo? Então é isso aí, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu joinha, se inscreva no canal, que é muito importante para nos dar aquela força. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E só para concluir, um aparelho intermediário entre R$ 1.200 e R$ 1.400, onde você não vai querer exigir muito do aparelho em questão de games. Prefere um aparelho que tenha uma duração de bateria boa e um dual chip, por exemplo. Esse é o aparelho ideal. Design premium, bonito, com bom custo-benefício. Valeu, falou, tchau!